A aula de hoje será sobre marketing para consultórios e clínicas odontológicas privadas. Mas afinal, o que é o marketing? Ao longo da vasta cadeia de elementos da nossa profissão, em uma das pontas nós estamos aqui, com um consultório, e em outra das pontas estão os pacientes. Estes devem ser divididos entre os atuais, aqueles que merecem o nosso esforço constante de fidelização, os potenciais, os quais nós devemos estar empenhados num processo de captação de novos pacientes, e os pacientes passivos, que são aqueles que não estão mais frequentando o nosso consultório e devem receber processos de reaproximação. Entre uma e outra ponta da cadeia está o elo do marketing, que nós vamos examinar com mais detalhe agora. Essa é apenas uma das possíveis definições, mas existem muitas outras conforme os diferentes autores que vocês forem estudar. Vamos detalhar um pouco mais esse conceito. O marketing, por um lado, é uma ciência e, por outro lado, também é uma arte. Se usa estratégias planificadas, conceituadas, detalhadas, também envolve o aprendizado na prática. Por meio do marketing, nós podemos criar, explorar e entregar um valor diferenciado para o nosso cliente. E o nosso cliente é o nosso paciente. Nós vendemos um serviço diferenciado. Mas o que é este valor? O valor é uma combinação de dois elementos importantes: o das necessidades desses nossos clientes e dos seus desejos. E nem sempre eles estão conscientes e frequentemente não estão satisfeitos, sabendo ou não o seu grau de insatisfação. Vamos direcionar os nossos esforços para segmentos específicos deste mercado, os nichos de mercado que nós pretendemos atingir. Nós vamos ver como o marketing faz e o que ele faz. Inicialmente, ele define, mede e quantifica os nichos de mercado que nós queremos atingir, tanto em tamanho quanto em potencial de lucro que pode ser oferido deles. Se nós olharmos um mercado total, por exemplo, como uma pizza que a gente compra no supermercado, nós vamos comer uma fatia dela e deixar o restante para as demais pessoas que estão à mesa conosco. Essa fatia do mercado é o mercado disponível para mim. Então, esta fatia, essa parte do mercado, vai ser o meu mercado total. Então, eu vou segmentar esse mercado, seja conforme a especialidade que ele esteja necessitando de atenção, seja conforme a técnica, seja conforme qualquer outra característica que possa descrever bem esse nicho em que eu pretendo atuar, para o qual eu pretendo entregar um serviço diferenciado, um valor. E o que eu vou fazer vai ser mover esforços para entregar para este mercado o valor que eu estou oferecendo. O que o marketing produz? O marketing é uma cadeia, um elemento dinâmico para facilitar o relacionamento com estes meus clientes. E uma parte muito importante, não a totalidade, é a comunicação com estes meus clientes. Eu vou fazer por meio da comunicação que eles saibam qual é o tipo de valor maior que eu estou entregando. Isso vai ser feito por meio de ações diferenciadas, ações que eu faço e os meus competidores não fazem. Por meio delas, eu vou buscar e vou conseguir fechar maior número de vendas, vou obter maior lucro e por meio disso eu vou conseguir fidelizar o maior número dos meus pacientes. Por meio destas ações e com estes resultados eu vou obter uma carteira de pacientes maior e mais consistente.
Mas como eu vou fazer tudo isso? Bom, o marketing exige a adoção de métodos para o seu emprego. Eu posso fazer o marketing que se faz desde os primórdios da odontologia, pelo método da tentativa e erro. O que eu vejo que funciona melhor para atrair pacientes, eu faço mais. O que me leva a afugentar ou a não fidelizar pacientes, eu tento evitar quanto possível, de forma que eu perca menos pacientes. Cada paciente que eu perco, que não fecha uma venda comigo, está sendo um potencial agente negativo na propagação da minha rede de contatos e do meu potencial de novos pacientes a serem atingidos pela qualidade do meu serviço. Outro processo um pouco mais orientado, melhor fundamentado, é a autoqualificação. Eu faço N cursos de marketing até descobrir que eu tenho competência para eu próprio gerenciar a estrutura de marketing que eu vou adotar para me inserir com maior penetração neste mercado. Porém, tem uma ferramenta ainda muito melhor do que as anteriores, porque ambas custam muito tempo, têm uma margem de erro ou de insucesso muito elevados, e o tempo e os recursos que eu vou usar em qualquer uma das duas, eu posso direcionar na minha própria qualificação para eu poder oferecer uma clínica melhor. Então, o que eu posso fazer é terceirizar os serviços de marketing para uma consultoria, com profissionais que têm faculdade nisso, que têm cursos de especialização, que têm uma vasta dedicação e uma expertise muito maior do que a que eu vou conseguir atingir, exclusivamente para as ações de marketing que vão ser adotadas para o mercado que eu pretendo atingir e oferecer os meus serviços e me manter atuando nesse mercado. Uma vez selecionado o método que eu vou usar para penetrar nesse mercado, atingir o meu público e me manter nele, eu vou selecionar ferramentas adequadas para planejar, para elaborar o meu plano de marketing. E isto inclui o CRM, que é o gerenciamento das relações com os meus clientes. Outra das ferramentas é a análise dos meus pontos fortes e fracos, das oportunidades disponíveis para mim e das ameaças que eu vou enfrentar ao tentar entrar neste mercado. Outra é o benchmarking, ou o mapeamento das melhores estratégias que funcionam com os outros meus competidores, as clínicas e consultórios melhor estabelecidos, que, portanto, conseguiram fidelizar uma carteira significativa de pacientes. Então eu vou descobrir se o que funciona com eles pode ou não servir como um insight, como um ponto de partida para eu elaborar a minha estratégia particular para atingir as pessoas que ainda não sabem da qualidade dos meus serviços. Vou fazer a segmentação de mercado que eu havia mencionado anteriormente. Vou usar um sistema organizado de informações de marketing que vai servir para me dar apoio para eu tomar melhores decisões gerenciais enquanto empresário. Em cima desse melhor embasamento sobre as características do mercado em que eu quero atuar, vou recorrer a pesquisas de marketing para saber o que e como são buscados determinados valores específicos pelos pacientes que eu quero atingir. Vou usar um serviço de avaliação da qualidade para medir o quanto o que eu estou oferecendo está alinhado com o que o mercado está esperando receber. E vou usar métricas, e uma das mais importantes é a taxa de otimização das conversões, ou seja, de um número X de pacientes que chega no meu consultório. Por exemplo, eu que trabalhei a maior parte do meu tempo com ortodontia, recebi alguns pacientes que fecharam a venda comigo, fecharam o contrato de compra do meu serviço, e outros, felizmente a minoria,
não fecharam, seja por características minhas, seja deles, seja do preço, da situação econômica, do tempo, ou provavelmente muitas características psicológicas das quais eles próprios pudessem não ter certeza. O fato é que, certeza ou consciência, o fato é que quanto mais eu otimizar minha taxa de conversões, quanto mais eu diminuir o número de oportunidades de venda que eu não consigo fechar, o que é o mesmo que fechar o maior percentual possível dos contratos com os meus pacientes, por meio dessas ferramentas, eu vou selecionar algumas delas que eu vou de fato executar o meu planejamento de marketing. Vamos olhar agora algumas das opções para estratégias de marketing. O marketing clássico é chamado de outbound marketing, segundo o qual eu, enquanto dentista ou minha equipe, chegamos até um potencial paciente. Em oposição a isso, existe o inbound marketing, segundo o qual o paciente é atraído até o meu serviço, a minha proposta, a minha oferta. Se antes se mostrava tudo, ou pelo menos o que eu tinha de mais forte, de mais atraente, agora eu mostro poucos conteúdos com maior significado para despertar mais a atração do meu potencial paciente pelo meu consultório. Se antes o consultório que oferecia serviços e atendimentos, e então o paciente iria buscá-los, agora o paciente que busca o conteúdo relevante e então ele vai buscar algum CD que ofereça esse tipo de serviço e vai me encontrar. Ao oposto da mídia tradicional ou eletrônica em massa que atinge um grande número de pacientes, existe a seleção de ferramentas direcionadas para filtrar apenas os que já estejam pelo menos minimamente interessados no tipo de serviço que eu estou oferecendo. Muitos são os atingidos, porém tem uma baixa taxa de conversão nos métodos tradicionais. Neste método mais moderno, que enquadra-se como o futuro do marketing, presente e futuro, se atinge poucas pessoas, porém com uma taxa muito mais alta de conversão ou de fechamento de venda. A aplicação de métricas era muito difícil em função de um grande número de pessoas atingidas sem se precisar quantos ou como eles podiam ser atingidos e motivados para fechar a venda. Nessa técnica mais moderna, ou conjunto de técnicas mais modernas, as métricas já fazem parte da estratégia desde o início. Desde o planejamento já se pensa em como medir o efeito de cada real investido na estrutura, nas propagandas ou campanhas de marketing. Se antes os resultados eram proporcionais ao valor investido, se eu investia mais em propaganda, mais gente sabia de mim, mais gente vinha para o meu consultório. Mas agora o resultado é proporcional à tecnologia. Quanto mais precisa e melhor elaborada for a tecnologia que eu escolher, melhores vão ser os resultados, mesmo com um investimento muito menor. Se antes havia uma pequena demanda dessas consultorias que eu apresentei aqui, agora essa estrutura ou nova forma de pôr o meu marketing em campo é útil praticamente só com o uso dessa consultoria terceirizada, dos profissionais que têm expertise no assunto. Mas por que então eu vou usar essa consultoria de marketing? Primeiro porque o modelo tradicional, a propaganda boca a boca, como se dizia quando eu estava na faculdade mesmo, muitas décadas antes, que hoje se chama de crescimento orgânico ou não impulsionado, como quando eu atendo o João, que gosta do meu serviço, fala para a Maria, que vem, é tratada, gosta também do meu serviço, e fala para a Ana, que também vem, gosta
do serviço e vai passar para o Carlos a informação e também ele vem. Então, tudo era um crescimento sem esforço meu, que não fosse no próprio atendimento individual. E o paciente era o promotor do serviço que eu estou oferecendo. Só que isso já não serve mais porque o mercado é muito competitivo, muito desigual, as condições são muito diferentes do que se tinha e que se enfrentava anteriormente. Então agora a gente precisa recorrer a ferramentas que antes não eram absolutamente indispensáveis. Essa saturação do mercado, que me obriga a recorrer a ferramentas e estratégias novas, traduzem parte da evolução das demais atividades de toda a sociedade. Quanto mais uma atividade se torna complexa, mais ela deve ser delegada a terceiros especializados nela e que possam ser mais eficientes, efetivos e eficazes nela. O tempo e os recursos que eu gastaria, que gastei mesmo para me preparar para fazer toda essa estrutura, para captar novos e fidelizar os pacientes atuais, seriam muito melhores se eu me preparasse mais para uma atuação clínica melhor, mais diferenciada, e também para compreender e tratar melhor o paciente enquanto pessoa, enquanto portador de uma necessidade, de uma fragilidade, para poder saber melhor como interpretar, como abordar e como identificar neles os sinais de uma receptividade maior ou menor, ou de uma mudança nesse nível de receptividade para minha postura enquanto dentista dentro do consultório. Infelizmente, os currículos da maioria dos cursos de odontologia ainda não preparam os alunos adequadamente para serem empresários, porque o consultório é uma empresa, o consultório privado, eu digo. E esta empresa precisa se pautar por determinadas práticas de mercado que são muito bem estudadas e que se sabe que funcionam melhor do que agir de maneira intuitiva ou, como se diz, laissez-faire, só deixar o barco correr. Mas se uma consultoria de marketing terceirizada é tão necessária, tão importante e é tão crítico que eu contrate uma ao invés de fazer tudo da minha cabeça, pela minha intuição, pelo que eu leio num blog ou num post, eu vou ter que pensar em como escolher a melhor, já que existem tantas. Só que, como essa aula é apenas introdutória, apenas a escolha de uma consultoria de marketing já envolveria várias aulas inteiras apenas nesse slide. Mas a gente também não precisa se apavorar por isso, porque a primeira escolha de agência não é definitiva. Então, talvez caibam aqui algumas dicas. A primeira delas é pensar em quais são os objetivos de marketing para este ano e para os anos seguintes. Eu começo a pensar agora, durante a pandemia, no tipo de marketing que eu vou adotar para daqui a 1 ou 2 anos. Porque o mercado vai lentamente voltar a frequentar os consultórios, entre eles o meu. Então eu tenho que estar adequado e preparado antecipadamente com uma estrutura e um planejamento para atingir esse grande contingente de pessoas que têm necessidades odontológicas acumuladas durante talvez 1 ano, talvez 2, ou um período dessa magnitude, sem ir ao dentista pelo medo de se contaminar na rua. Outra dica importante é tentar evitar um não profissional. O meu primo, vizinho ou conhecido da tia, porque dizem que ele mexe bem em computador, mexe bem em informática, mexe bem em marketing, mexe nisso, mexe naquilo. É um mecânico. Só que não é mecânico com CH, que parece mechanical. É mecânico com X mesmo, ele apenas mexe do jeito dele. Por intuição, talvez, por algum cursinho aqui e ali. O que é quase a mesma coisa, ou pode ser quase a mesma coisa, que a clássica gíria dos gringos, que é do it yourself.
Talvez seja bom fazer tu mesmo, talvez não seja, mas nem sempre é bom usar alguém que não tem um preparo específico que eu não quero atribuir a mim mesmo pelo tanto de energia, tempo e esforço que vai me gastar. Uma agência candidata, seria interessante ver se ela trabalha exclusivamente com marketing digital, trabalha com redes sociais, quase não se pensa em fazer campanhas sem usar as redes sociais. E trabalhar exclusivamente com marketing digital pode ou não ser um diferencial positivo. Teria que analisar se essa é ou não uma característica de cada agência que eu for contatar. Outra, tentar descobrir o histórico e a reputação da agência. Não é tudo, tal como na odontologia. Os pacientes também buscam reputação, também buscam expertise. Vamos considerar a localização da empresa. No mundo do marketing digital, quase tudo dá para fazer à distância, mas em algumas ocasiões específicas, pode ser útil ter uma proximidade física. É útil também avaliar os cases de sucesso de cada potencial agência, porque isso pode dar um diferencial do quanto eles conseguem ajudar o dentista a converter mais potenciais pacientes em pacientes atuais. Seria útil também conversar diretamente com outros clientes dessa agência. Algumas informações úteis, a filigrana do negócio, do tipo de relacionamento, pode aparecer por meio dessas conversas. Seria muito útil também analisar os canais de comunicação da agência, os seus blogs, seu site, suas redes sociais. É mais ou menos como fazer o tema de casa. Se eu descobrir se, olhando esses canais de comunicação, se eu, como paciente, me sentiria atraído ou não para estes consultórios clientes dessa agência que eu penso ou não em contratar. E, de novo, como dizem os gringos, at last but not least, por último, porém não de menor valor, também dá para considerar os preços e o pacote de serviços que são oferecidos por cada uma das potenciais agências que eu penso ou não em contratar. Vamos olhar agora alguns aspectos cruciais no uso do marketing. A começar pelo mercado em que nós vamos entrar. Se no Brasil nós temos quase 350 mil dentistas com registro ativo, essas informações eu atualizei ontem. Temos 211, quase 212 milhões de habitantes. Essa relação é extremamente desfavorável. No Rio Grande do Sul, nós temos quase 20 mil dentistas para 10 milhões de habitantes, quase 11. E pior ainda, a cada ano, as faculdades despejam cerca de 11 mil a 12 mil novos dentistas no mercado do Brasil. E poucos saem do país. O crescimento do número de dentistas é superior ao da própria população que esses dentistas pretendem atender. Outro aspecto que é bastante crucial é que eles se distribuem muito mal após a formatura ao entrar no mercado, e qualquer que seja o critério usado para avaliar sua distribuição, se retrata o mesmo quadro de uma má organização, um mau planejamento, e eles acabam, tanto por estado, a distribuição é muito desigual, por cidades, por bairro, do mesmo prédio tem distribuição de dentistas diferente do prédio de negócios ao lado ou em frente. Por formação, por especialidade, por tipo de atendimento oferecido, todas as características que a gente buscar para segmentar a distribuição de dentistas, a gente vai encontrar uma desigualdade sem motivo muito aparente. Na maioria, nós somos, eu fui a minha vida profissional toda, um prestador de serviços autônomo. Eu fui sempre um profissional liberal. E quem pensa no mercado privado vai se sentir muito tentado a também seguir o mesmo caminho de profissional liberal.
E todos nós disputamos desigualmente um mercado que já era desigual mesmo antes de a gente entrar. E quem de vocês que estiver assistindo esse vídeo se pensa no mercado privado, vai observar, se já não observou, o quanto o mercado é desigual e o quanto diferentes dentistas disputam pelo seu espaço nesse mercado também de maneira desigual. Mas também existem cuidados que devemos tomar e riscos que podem se correr ou não com o uso do marketing. O primeiro deles é não obedecer aos aspectos legais sobre a propaganda para dentistas. Antes de mais nada, toda a nossa estratégia deve ser pautada no Código de Ética Odontológica, que tem um capítulo, uma seção específica para regular, para definir o que serve ou não para ser admissível como legítimo para a propaganda de um dentista. Embora essa resolução seja antiga, 2012, e tenha tido pouquíssimas atualizações, volta e meia nós ouvimos ou lemos num periódico da profissão que há entidades profissionais conceituados buscando uma atualização desse código e diminuição das restrições para a propaganda. Existe uma comissão de fiscalização do Conselho, que todos nós pagamos ou pagaremos para vocês, está cada vez mais próxima a data de começar a ter que pagar o Conselho. E essa comissão de fiscalização, quando encontra alguma inconformidade, tem que seguir um determinado trâmite. Primeiro, um termo de ajuste de conduta. Se não der certo, o dentista sofre um expediente de fiscalização. Se ele não se adequar ao código, ele vai sofrer um processo ético, e se ainda assim não se adequar, ele vai sofrer um processo legal que pode, em última instância, levar ao impedimento da prática da profissão. Mas isso também não é obrigatório, porque nós temos condições de, tal como na seleção natural do Darwin, até a seleção pelo mercado, a evolução é para todos nós, todos vocês. Exceto, é claro, para os que não têm medo da extinção pela falta de evolução e de adequação ao mercado.